irmão, querida irmã, um excelente dia a você que nos acompanha pelas mídias sociais da nossa paróquia Nossa Senhora do Pilar. Nós estamos na 12ª semana do tempo comum e hoje nós queremos meditar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu. Porque está construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. E sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditando hoje o Evangelho de São Mateus, o capítulo 7, este capítulo tão rico para nós, e os versículos 21 a 29. Continuamos ainda na pedagogia de Jesus, que dá instruções a seus discípulos, mas no meio da caminhada, e aqui hoje, vendo estes discípulos, vendo a postura que Jesus coloca, nós podemos perceber que, mesmo diante dos ensinamentos do Mestre, mesmo diante de todas as instruções que possam nos ser dadas pelo Cristo, diante do caminho, diante da nossa vida, nós teremos que colocar em prática e muitas vezes seremos colocados à prova, inclusive, tendo que dar uma resposta à nossa fé, uma resposta sincera àquilo que nós partilhamos, àquilo que nós pregamos. E uma pregação eficaz é aquela, sem dúvida nenhuma, que, além de transformar a vida das pessoas, e aqui está a dinâmica dos discípulos, e a nossa também, deve fazer germinar dentro do coração das pessoas aquilo que Deus quer que realize. Seja a obra profética, ou então que as pessoas possam, a partir daquilo que ouviram, a partir dos ensinamentos, colocar em prática no cotidiano da sua vida, da sua existência. Quando isso acontece, meus queridos, nós vemos a diferença na nossa vida, no jeito de ser. Hoje nós acompanhamos nesse trecho, tirado do livro de São Mateus, e onde aqui Jesus está, diz aos seus discípulos, está com os seus discípulos, e coloca aqui a questão de fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai muitas vezes vai requerer de cada um de nós uma extrema atenção e uma sensibilidade, um ouvido muito aguçado para poder aqui estar atento àquilo que de fato Deus pede de cada um de nós.
Muitas vezes nós teremos muito a dizer, muitas vezes nós vamos construir a nossa casa, como diz aqui a palavra de Deus, sobre rocha firme. E assim nós poderemos ser chamados de homens prudentes. Mas também muitas vezes nós vamos alicerçar a nossa casa, a nossa vida, as nossas experiências na imprudência. Nós vamos alicerçar a nossa vida em terreno que não frutifica. E aqui é um cuidado para cada um de nós. E esta pedagogia de Jesus é uma pedagogia amorosa, que nos faz entender que nós somos de Deus e Ele nos quer. E Ele nos ajuda num caminho. E este caminho é um caminho muito bonito. Pode vir a chuva, pode vir a enchente, pode vir o que vier, mas nós não cairemos, nós não afundaremos. Nós, como homens prudentes, nós, como pessoas que, a partir do Evangelho, queremos transformar a nossa vida, queremos fazer com que a palavra de Deus possa ressoar na nossa vida, no nosso jeito de ser, mudando a nossa história, temos um longo caminho a percorrer. O Evangelho diz que as multidões ficaram admiradas com Jesus, com os seus ensinamentos e o jeito próprio de Jesus falar, talvez aquilo que chamava atenção, diferente dos mestres da lei. E nós queremos que na nossa vida e no nosso contexto, mesmo quando nós dissemos que estamos pregando o Evangelho, estamos atentos à palavra de Deus, que nós possamos ser conhecidos por Ele. E que ao nos encontrar ou ao dissermos, Senhor, Senhor, que essa palavra possa germinar no nosso coração com inteira verdade, mas que seja do nosso entusiasmo de dizer que, olha, eu sou do Senhor, olha, eu proclamei o Evangelho, olha, eu tentei viver na minha vida uma dinâmica cristã, eu tentei viver na minha vida uma dinâmica que me aproximasse das pessoas, que ajudasse as pessoas a encontrar o caminho do bem. E assim eu posso dizer que eu sou de Deus. Eu posso dizer que eu fiz a diferença. Eu não fui como um homem imprudente que muitas vezes, retirando-se do caminho, retirando-se daquilo que o Evangelho pede, perdeu o seu olhar para aquilo que é precioso. Que na nossa caminhada, queridos, e nesse dia, possamos sempre estar dispostos a construir a nossa casa sobre bases sólidas, que possamos sempre dizer Senhor, Senhor, mas numa atitude de comprometimento, de quem realmente sabe da sua grandeza, sabe da sua força transformadora de trazer o bem e alegria a cada um de nós. Que as palavras de hoje, que este Evangelho de hoje possa ajudar você no cotidiano da sua vida, neste nosso caminho, nesse nosso itinerário, atravessando este tempo desafiador que nos pede tantas respostas, mas que também é um tempo de silêncio, um tempo que se mostra oportuno para a nossa revisão de vida, para que possamos fazer germinar as coisas boas de Deus para nós, para os nossos, que esta palavra de hoje possa ser sustento para cada um de nós e que o Evangelho de cada dia possa se tornar esperança para todos nós.